dois estão em início de temporada, né? Mas o Panathinaikos é apenas o terceiro jogo oficial. Um jogo bem interessante também na Liga Europa, né? Bom jogo. Panathinaikos da Grécia e Shakhtar Donetsk. Sim. Jogo quinta às 3 da tarde lá no Spiros Stadium, que é em Atenas, né? É a casa do Panathinaikos, né? E aí tem um detalhezinho capcioso, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo, né? É melhor ilustrando aí do que eu só falando aqui, você vendo minha cara. Vamos lá, começando pela análise da equipe grega, tá? Que as únicas partidas oficiais que o time teve até agora na temporada foi a pré-Champions. O Panathinaikos, ele se classificou ali para uma fase eliminatória da Champions League, aí pegou o Glasgow Rangers e foi eliminado. Então ele saiu da repescagem da Champions e veio para a repescagem da Liga Europa, tá? Esse é o contexto aí da equipe grega, um time que perdeu fora por 2-0 e depois empatou em casa em 1-1. Tá? E agora vai ter mais um adversário duro, tá? Pegou logo outra pedreira nessa fase preliminar da Liga Europa, que foi o Shakhtar Donetsk, que além de já ter começado ali o seu campeonato, já começou a liga local, né? O campeonato ucraniano começou agora, o time venceu a estreia fora por 1-0, e antes, aí é onde está o grande destaque ao meu ver do Shakhtar Donetsk, ele pegou o Besiktas, que era um adversário dificílimo, e venceu os dois jogos. Conseguiu fazer 4 lá na Turquia, 4-2, e venceu em casa por 2-0. Em casa, entre aspas, né? Porque o Shakhtar Donetsk ele não está disputando seus jogos lá em Donetsk, na Ucrânia, né? Por toda a questão aí que está acontecendo lá no país. Foi na Eslovênia esse jogo contra o Besiktas aí. Exatamente. E antes disso, ele já havia disputado outra fase lá, que ele meteu 6-0 em casa no Ilves, que é uma equipe finlandesa. Aí no jogo de volta ele tirou o pezinho ali, 0-0 apenas, tá? Mas é uma equipe que tá passando muito mais confiança, que já disputou até agora... Quantos jogos oficiais, Fábio, irmão? Me ajude? 5, sendo 4 vitórias e 1 empate, e só levou 2 gols até aqui. Então é uma equipe que passa muita confiança, mais do que o Panathinaikos. Shakhtar do Arda Turan, né? Técnico estreando aí como treinador. Tem o Pedrinho também, muitos jogadores brasileiros. Tem, o mais conhecido é o Pedrinho ali, ex-Corinthians, ex-Benfica, seleção brasileira também, o Pedrinho pegou. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, né? Odds bem equilibradas, né? Bastante. Um leve favoritismo pro Panathinaikos. E aí qual é a minha análise desse jogo aqui, tá? Panathinaikos, os dois estão em início de temporada, né? Mas o Panathinaikos é apenas o terceiro jogo oficial. E os dois que ele disputou, contra o adversário que eu acredito que a gente pode colocar no mesmo nível ali do Shakhtar, que foi o Glasgow Rangers, ele não venceu nenhum dos dois jogos. Perdeu fora, empatou em casa. O Shakhtar, ele já tá num ritmo um pouco maior. Já disputou 5 partidas oficiais e não perdeu nenhuma. Só levou gol em um jogo. Então, assim, como é um confronto nivelado, difícil de você cravar um resultado, e a gente tem aqui dupla hipótese do Shakhtar Donetsk, que no caso eu tô indo no handicap porque ele é mais alto, no handicap asiático mais 0.5, pagando acima de 1.5, eu vejo valor aqui. Por quê? É um jogo que, ao meu ver, pende muito para o empate. E o vencedor meio que tanto faz, tá ligado? Eu até enxergo um favoritismo um pouquinho maior pro Shakhtar por estar num ritmo maior e por ser uma equipe com jogadores mais capazes de equilibrar, tá? É um time que pegou o Besiktas na fase passada e venceu na Turquia. Então eu não duvido ele vencer aqui o Panathinaikos lá na Grécia. Como a gente tem um empate ainda pra ser green, tanto faz a vitória ou o empate, eu acho que tem muito valor nessa aposta e por isso vai ser a nossa dica do Tipster. Muito bem, então dica dada aí para Panathinaikos e Shakhtar, né? O handicap asiático, né? mais 0.5, que é o dupla hipótese, né? Só que como a odd tá mais alta aqui, aí a gente mira o lucro maior, né?